Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham no estudo bíblico. Nós estamos na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, vamos para o versículo 13, pela graça de Deus, e nós vamos ler. A nossa hora já está um bocado avançada e por isso eu vou procurar hoje resumir. Deste capítulo apenas vamos ler alguns versículos e vamos ler a partir do versículo 9 até ao fim. Sabendo isto, por isso é que estamos aqui a estudar a Bíblia, é para a gente saber. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim mesmo, ou para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, por exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, que seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, me lides por elas boa malícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Que o Senhor acrescente a sua bênção à leitura da sua palavra e nós vamos já ouvir a participação do nosso irmão Alberto, a partir do Brasil. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de estarmos congregados juntos para estudar as Escrituras. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, agora indo ao verso 13, que é a continuação do verso 12. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Diz que a religião é para aqueles desprovidos de inteligência. É o ópio do povo. Mas será? Você conhece a verdade? Você sabe, compreende as questões difíceis da vida? O apóstolo Paulo está neste momento combatendo os falsos mestres da lei que se infiltravam à igreja. E este homem, o apóstolo Paulo, era um homem brilhante no seu raciocínio, na sua cultura, no seu conhecimento e na sua teologia. Veja o que está escrito em Atos capítulo 22, no verso 3. Quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus como todos vós sois hoje. Termina ainda em Gálatas, capítulo 1, no verso 14. E na minha nação, excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Está aqui um homem brilhante na sua teologia, no seu intelecto, um homem muito inteligente, instruído aos pés de Gamaliel, o grande rabino, e o historiador Joséfo classifica como um dos maiores e mais iluminados do seu tempo. Porém, o que faz com que um homem religioso, um homem tão inteligente, tenha esse procedimento, como relatado no verso 13, blasfemo, perseguidor, injurioso? O que acontece com muitos intelectuais do nosso tempo também, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 3 e 4. Os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que
não lhes dê ou não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo, ele era um religioso, um intelectual, um teólogo. Na sua teologia, teoria, nos seus conhecimentos, ciência, mas ele não estava no caminho ao céu. Ele só encontrou o caminho na estrada de Damasco, quando o Senhor Jesus apareceu a ele. Aí sim ele pôde compreender quem ele era e quem era o verdadeiro Deus. Através da grandeza do Evangelho da glória de Deus, conforme o verso 11 aqui acima, foi que Paulo pôde receber entendimento, iluminação sobre o seu ser e, mais ainda, compreender a grandeza deste Deus que ele tanto procurava, como tantas pessoas hoje em dia procuram em várias religiões, em várias ciências. O Salmo 119, no verso 130, diz: a entrada das tuas palavras, ou a exposição das tuas palavras, dá luz e entendimento aos simples. Foi isso que aconteceu ao apóstolo Paulo, um homem religioso, apenas no intelecto, apenas nas deduções, mas nunca na intuição, nunca recebendo na prática de vida o que ele encontrou através do Evangelho da glória de Deus foi iluminação e entendimento. E quando a palavra de Deus entra no nosso coração, há transformação, e o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Por essa razão nós somos encorajados a ler as Escrituras, a estudar as Escrituras, a comungar, a congregarmos juntos para compartilhar, para encorajar uns aos outros, para orarmos juntos. Isso é muito importante e indispensável. Foi nesta descoberta do apóstolo Paulo que houve duas situações de grandes descobertas em sua vida. A primeira grande descoberta, no versículo 13, aponta e mostra: ser blasfemo significa que ele quebrou a primeira parte da lei de Deus, registrada em Êxodo capítulo 20. Sabemos que os 10 mandamentos haviam duas leis, duas tábuas. A primeira tábua referente ao nosso relacionamento com Deus, na adoração, na reverência, no serviço. E a segunda tábua da lei, dos 10 mandamentos, referente ao nosso próximo. E Paulo, ele diz que ele, no verso 13, foi blasfemo, quebrou a primeira tábua da lei. E ele que se achava, então, guardador da lei de Deus, o maior em sua geração, em sua nação. Perseguidor injurioso significa também que ele quebrou a segunda tábua. Tiago, capítulo 2, no verso 10, diz: se você tropeçar em um ponto só, é culpado de todas as demais da lei. E a segunda grande descoberta do apóstolo Paulo foi que ele encontrou Cristo, o Salvador dos pecadores. Ele era o principal dos pecadores, assim como ele se intitulava. Ele reconheceu a Cristo. O Evangelho o iluminou. É o Evangelho, estudando, lendo, pesquisando, que vai dar entendimento, vai nos trazer a verdade, o conhecimento, para entendermos os grandes conflitos da vida. O Evangelho iluminou, permitiu a ele ver a si mesmo como Deus o via, um pecador desesperado, perdido, procurando salvação em lugares errados e equivocados. E o Senhor foi ao encontro do apóstolo Paulo. O Evangelho fez com que Paulo visse a si mesmo do modo como Deus o via. Agora, nós podemos ver as ações de Deus na vida do apóstolo. E essas duas ações ocorrem na nossa também. Duas ações importantes. Misericórdia está destacado no verso 13 e a graça destacada no verso 14. Seguinte, duas ações que Deus derrama sobre nós, os pecadores. Você já experimentou da graça e misericórdia do Senhor? A lei e os falsos mestres não poderiam oferecer
nem misericórdia e muito menos graça. Só o Senhor, Deus bendito. Falamos do Salmo 119. O verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O estudo regular das Escrituras vão nos dar direção, mais ainda, compreensão às grandes questões da vida. Que o Senhor nos dê este entendimento, que o Senhor nos dê esta verdade para caminhar. Amém. Ora, continuando aqui o nosso estudo na carta a Timóteo, e no versículo 13, no capítulo 1, eu vou ler os versículos 12 e 13, mais uma vez. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Eu não sei se vocês têm a noção, mas a conversão do apóstolo Paulo ocupa o lugar mais proeminente na palavra de Deus. Notem bem o que eu estou a dizer, não estou a utilizar palavras ao calha. É a conversão mais bem descrita na Bíblia. É a conversão que, além de ser mais bem descrita na Bíblia, é a conversão que mais vezes é referida na Bíblia. Devemos, portanto, atentar para este facto. E também, mais do que qualquer outra experiência pessoal, é esta que ocupa o lugar de maior proeminência, excetuando, claro, o Senhor Jesus Cristo, a sua crucificação, a sua ressurreição, mas ele é incomparável, o Senhor Jesus Cristo. Só no livro dos Atos dos Apóstolos nós temos 3 capítulos que são dedicados à conversão do apóstolo Paulo. Temos o capítulo 9, temos o capítulo 22 e temos o capítulo 26. Curiosamente, em 5 discursos que Paulo faz no livro dos Atos dos Apóstolos, 2 dos discursos, o tema principal é a sua conversão. Em 5. 2 é sobre a sua conversão. Portanto, vê da importância que é dada à sua conversão, e não só em relação ao Evangelho da Graça, e nós vamos ver mais abaixo, nos versículos mais abaixo, como a sua conversão tem um papel importante, capital, na compreensão do Evangelho da Graça. Como ele diz no versículo 16, já vamos lá chegar, que diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O que é para mim significativo, e isso é a lição que nós devemos extrair para nós, é que ele via quão importante era dar o seu testemunho. Quão importante é tu dares o teu testemunho aos outros? Falar da tua experiência aos outros. Sabem que nós falarmos do que nos aconteceu a nós tem mais peso do que falarmos do que aconteceu aos outros. Têm a noção disso? O apóstolo Paulo não falou da conversão de Silas, nem da conversão de Timóteo, nem da conversão de Tito. Ele falou da sua conversão, da sua. Quando nós ouvimos o testemunho de alguém que fala do que lhe aconteceu a ele, está a ouvir em primeira mão, não está a ouvir em segunda, nem terceira, nem quarta mão. E isso tem muito mais peso na vida cristã. Daí que eu recomendo sinceramente que todos nós tenhamos o hábito de darmos o nosso testemunho. Nós temos que saber dar o nosso testemunho, ou nós não nos convertemos. Porque é assim, se alguém se converteu, tem que dar testemunho. Tem que dar testemunho. O que é que lhe aconteceu? O que é que aconteceu? Quais foram as circunstâncias em que a pessoa se converteu? Quem não souber dar testemunho é porque não é crente. Isto é falar assim muito claramente. Quem não souber dar testemunho é porque não é crente. Porque, deixa-me dizer, isto não está escrito, mas é compreensível, que todos nós, quando partirmos deste mundo, vamos ter que saber dar o nosso testemunho. Porque quem não der testemunho não entra no céu.
Imaginem eu morrer. Eu morro, apareço lá diante de Deus e Deus pergunta-me assim: porquê é que eu te hei de deixar entrar aqui no céu? O que é que vocês respondem? Tenho que dar testemunho. Se algum chegar lá e dizer assim: eu acho que tu deves deixar entrar aqui no céu porque eu fui uma boa pessoa, eu fiz muitas coisas boas, eu era uma pessoa que toda a gente gostava de mim, não entra lá no céu. Mas se a pessoa chegar lá e disser: eu acho que deves me deixar entrar, Senhor, pela tua graça, por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E são esses que entram. Nós temos que saber dar testemunho. Não há ninguém que entre no céu sem saber porque é que lá está. Todos os que lá estão sabem porque é que lá estão. Aliás, leiam o livro do Apocalipse e vejam o testemunho de milhares e milhares de almas salvas que dizem que foi porque o Cordeiro foi morto e está vivo que eles estão lá. Todos apontam para ele. Não há testemunho sobre as riquezas da graça, as abundantes riquezas da graça de Deus e do poder da cruz e da obra da cruz que igual a conversão do apóstolo Paulo. Nós se calhar devíamos fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida para percebermos onde é que a graça de Deus brilhou na nossa experiência e falarmos disso aos outros. Ele fê-lo. E fê-lo com uma mestria fantástica. E ele fala de tal maneira que não há, na minha visão das Escrituras, nenhum testemunho das riquezas da graça de Deus e do poder da obra da cruz que se iguale à experiência da conversão do apóstolo Paulo. Lembremos-nos do quadro em que ele foi salvo. E deixai-me dizer que se um indivíduo neste quadro foi salvo, deixai-me dizer que não há ninguém que não possa ser salvo. Se este indivíduo foi salvo, Saulo de Tarso, que foi mais tarde o apóstolo Paulo, não há ninguém que não possa ser salvo. Vou passar a citar. Em Atos 8.3 lemos assim: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele era assim. O indivíduo que Deus salvou era este indivíduo. Em Atos 9.11, capítulo 9, versículos 1, 2, 13 e 14, lemos assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Este indivíduo era mulheres, era tudo. Não havia contemplações. Estamos a falar de Paulo. Respondendo Ananias, disse, quando Ananias, que foi enviado pelo Senhor para ir ter com ele, ele disse: Senhor, em oração, eu muitos ouvia acerca deste homem e não ouvi coisas boas. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E todos os que o ouviam estavam atónitos e diziam, quando Paulo falava depois de se ter convertido, diziam assim: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes? Não é ele. Quando ele dá o testemunho dele do capítulo 22, ele diz assim, versículos 4 e 19: persegui este caminho até à morte. Isto era um indivíduo sanguinário, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, tanto homens como mulheres. É preciso ter um coração mesmo, nem sei classificar, com aquela violência. E eu disse: Senhor, isto é ele a falar disso, Senhor, quando ele orou, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E açoitava, pegava no azurrague, era implacável.
O que também, diz ele no capítulo 26, quando ele dá o testemunho, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Às vezes um indivíduo, quando vê alguém a matar outro, diz assim, epá! Mas ele, força aí! Se tu dizes mata, eu digo esfola. Era o espírito de Saulo de Tarso. E castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Eu obrigava-os a blasfemar do nome do Senhor. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. E ele ia buscá-los onde eles estivessem. Estivessem eles onde estivessem. A este testemunho que ele dá nos Atos, devemos acrescentar ainda o testemunho que ele dá na carta aos Gálatas, na carta aos Coríntios. E ele aos Gálatas diz assim no capítulo 1, versículo 13: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira. Eu gosto muito de Paulo porque ele é muito expressivo. E ele não utiliza os vocábulos à toa. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Não era assim uma perseguiçãozinha. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 9 e 10, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele tinha uma consciência tão grande do mal que fez, tinha uma consciência tão grande da graça que lhe foi manifestada, que ele considerava-se nada. Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos estes, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E isto para mim é importante. Quanto mais nós tivermos a consciência da graça que Deus manifestou para connosco, maior e melhor será a nossa resposta. Eu penso que foi aqui nesta passagem que nós lemos há pouco, mas agora que é para não me desfocar. Na nossa passagem, esta passagem que nós nos encontramos no capítulo 12 versículo 12 e 13 do capítulo 1 de 1 Timóteo, explica suficientemente bem porque é que Paulo diz aqui o que diz. E ele diz assim: dou graças ao que me tem confortado, é Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Já agora deixa-me dizer uma coisa muito importante, e era isso que eu queria dizer há bocado. Mas ainda queria dizer uma coisa melhor que não me vem à cabeça, mas a ideia é esta. Às vezes há pessoas que dizem, e nós ouvimos muitas vezes assim, então se isso é assim, pela graça de Deus somos salvos e tal, não sei o quê, então vamos pecar à vontade. É para quem fala assim, não sabe o que é graça de Deus. Porque quem conhece a graça de Deus em verdade, e estou a utilizar uma expressão bíblica, a graça de Deus em verdade, quem a conhece é olhar para Paulo. Perante aquilo que Deus lhe fez a ele, o que é que ele fez? Foi pecar à vontade? Ou foi fazer exatamente o contrário? É uma coisa que me impressiona sobremaneira. E é por isso que eu cada vez mais quero perceber bem o que foi a graça de Deus para comigo. Porque quando eu percebo bem o que Deus fez comigo na sua graça, essa graça pode florescer na minha vida como nada mais poderia fazer florescer a minha vida. Dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes foi blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Já agora uma coisa curiosa. E era aqui que eu queria chegar. Já repararam que na parte final ele diz: eu fiz aquilo que fiz lá atrás, mas não estou a fazer agora. Porque eu, quando o fiz, eu era um ignorante. Era incrédulo. Aqueles que dizem, se a graça de Deus é tão grande, então eu posso pecar à vontade, são os ignorantes e são os incrédulos. Porque um crente e conhecedor das Escrituras nunca diz tal coisa.
a consciência daquilo que ele era e fez dele o que ele sempre foi. Eu gostava de deixar, portanto, como ênfase a importância do nosso testemunho. E ele depois fala muito do testemunho, porque isto tem um peso tremendo. O meu testemunho tem um peso tremendo. Tem o peso que tem. Como o dele tinha o peso que tinha, e o dele tinha um grande peso. Eu anteontem, antes de ir ter com o nosso irmão Marco Swain, fui à garagem, como habitualmente faço quando preciso de ir lá tirar o carro, e fui tirar o carro da garagem. E aquilo é um local que tem várias garagens, e uma das garagens está lá há pouco tempo, um indiano, que é muçulmano. Ele trazia o barrete na cabeça, há muçulmano. E já não sei como é que foi. E ele começou a conversa, a falar qualquer coisa. E eu aproveitei a conversa e aproveitei logo para evangelizá-lo. E depois ele nunca mais se calava e eu queria me ir embora, eu só chegava atrasado ao Marcos. Mas o Senhor cuidou das coisas, cheguei a tempo, e o Marcos ainda por cima o autocarro vinha atrasado. Houve tempo. Mas eu tive que evangelizar aquele homem. Ele era de Moçambique, como eu. Ele é moçambicano. Um homem mais ou menos da minha idade, um pouco mais velho. E não perdi a oportunidade, eu tinha que lhe falar do Evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo procurava fazer isto, onde ele ia. Quando encontrava os da sua terra, ele aproveitava para falar-lhes da graça de Deus. E nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, e Deus dá-nos... Sabem de uma coisa? Eu sei que todos nós somos diferentes. Mas quem estiver minimamente atento sabe perfeitamente que qualquer palavra num diálogo serve de porta aberta para entrar o Evangelho. Qualquer tema, qualquer assunto. Eu já não sei qual foi o tema que ele falou, que me fez abrir a porta para eu entrar. Já não sei se foi qualquer coisa política, coisa do género que ele falou. Depois achei graça a alguma coisa. Olha como é que é o religioso. Vocês, uma fotografia, querem ver uma fotografia do religioso? Aquele homem. Olha para a fotografia que eu vos vou fazer assim muito rapidamente. Aquele homem, quando ele começa a falar do Evangelho, disse que era ateu. Passado um bocado, estava a dizer que era muçulmano. E que fazia as devoções dele e tal, e não sei o que. Então, mas afinal, você é ateu? Você acredita em Deus ou você é ateu? Não estou a perceber. E ele ficou numa situação muito embaraçada. As pessoas estão assim. As pessoas mesmo sinceras, religiosas, elas não sabem o que são. São apenas religiosas. Não importa se é islâmico, se é católico, se é outra religião qualquer, não importa. Elas não sabem de facto. Porque a gente só sabe é por aqui. O conhecimento correto é aqui que se obtém. Quando o apóstolo Paulo, já agora para terminar, vou-vos contar o que é que ele tinha por hábito de fazer também, dar testemunho, ok? Ele não apenas dava o testemunho da conversão, como dava o testemunho do que ia acontecendo na obra de Deus. Nós há bocado, antes do estudo bíblico, provavelmente de começar, estávamos para aqueles que não estão aqui presentes e não sabem, nós tivemos antes, como sempre, culto de oração, e no culto de oração falamos também alguns testemunhos da obra de Deus. É importante, o testemunho é importante. E o testemunho, para quem não é salvo, saber o que é que me aconteceu para poder ser salvo, e o testemunho da vida cristã que deve ser dada à igreja, para que a igreja saiba bem como é que deve ser vivida a vida cristã. E há bocado isso aconteceu aqui connosco. Tivemos a oportunidade de ter testemunho sobre a vida cristã. Querem ver o apóstolo Paulo? Ele era para perdidos, era para crentes. Reparem, no capítulo 21 do livro dos Atos dos Apóstolos, lemos assim: e então, se eu gosto desta passagem, esta é das passagens mais deliciosas que eu gosto na Bíblia. O versículo 16 diz assim: e foram também connosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, Chíprio, discípulo antigo,
com quem havíamos de hospedar-nos. Eu já preguei sobre este Mnason várias vezes. E isto é particularmente curioso porque ele era um indivíduo que já devia ser um homem de idade. E eles iam para uma missão de risco. Porque se vocês lerem os versículos anteriores, o profeta Ágabo tinha profetizado que o homem a quem pertencia aquela cinta, que era de Paulo, iria sofrer muito. Impressionante. E Paulo virou-se assim, olha, não vais, Paulo, não vais, tu vais para Jerusalém, aquilo vai ser terrível. Ele disse, eu estou pronto a ir e a morrer se for necessário. O crente é assim. O crente não é suicida. Mas se ele, numa missão, tiver que morrer, é a maior coisa e a melhor coisa que lhe pode acontecer. E este idoso, eu também vou. Foi dos poucos que foram com ele, para a boca do leão. E este crente, eu já preguei sobre isto, se vocês quiserem estar na internet, podem ir lá ouvir o que eu disse sobre o assunto. Lemos assim, logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Mas é outra coisa do versículo 16, que diz assim, Mnason foi com eles, onde eles se haviam de hospedar. Ele tinha casa lá em Jerusalém. Onde é que ele andava? Andava pelas Bahamas, a curtir o sol tropical. Ele estava a servir o Senhor. O que é que vocês fazem quando vocês se aposentam? Qual é a vossa vida? Fazem o quê? Passam o tempo a fazer o quê? Este indivíduo pôs o tempo dele ao serviço do Senhor. E estava pronto a, se preciso fosse, morrer. Alguns querem viver ainda mais tempo. Estão à espera que a reforma dure muitos anos. Ele não estava preocupado com isso. Ele queria era servir o Senhor. Isso é que lhe dava gozo. Era um indivíduo que devia ter dinheiro para poder fazer a vida que fazia, porque as viagens eram caras, e ainda leva-os para Jerusalém e hospeda-os. Reparem que eles não foram para a casa de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Foram para a casa de Mnason. Foram hospedados lá. Sabem que, quando nós olhamos na Bíblia para aqueles que são hospedados, quem hospeda não hospeda qualquer um. O Senhor ia para a casa de Maria, não era por acaso. E de Marta e de Lázaro. Não foi para a casa dos outros. E nós sabemos bem por que razão é que ele ia para aquela casa, não é? Sabemos o peso daquela casa, o peso das pessoas daquela casa. Para Paulo ter escolhido e preferido ir para a casa de Mnason, quando havia tantos em Jerusalém, conhecidos e não conhecidos, alguma coisa a Mnason devia pesar. E lá ficaram em casa dele. E depois lemos assim. Logo chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, versículo 18, Paulo entrou connosco em casa de Tiago. Não foi lá que ele foi hospedado. Foi em casa de Mnason. Entrou na casa de Tiago e todos os anciãos vieram lá à casa de Tiago. E havendo-os saudado, contou-lhes, notem bem, por miúdo. Eu gosto disto. A conversão dele é contada por miúdo. E as experiências da vida cristã que ele conta e das quais dá testemunho são contadas por miúdo. Ele contava detalhes, pormenores. Isto é importante na igreja, que haja irmãos que possam dar testemunho da vida cristã em detalhe, por miúdo, porque é assim que se faz escola. E então lemos ali, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Eu queria lá estar. Paulo, conta lá outra vez. Quero ouvir isso melhor. Sabem qual foi o resultado? E este deve ser o espírito. Que grande Paulo! Ih, que gigante! O que ele fez entre os gentios. Não. Ouvindo eles, este deve ser o espírito,
glorificaram ao Senhor. Não glorificaram Paulo. Que Deus nos ajude. Eu quero ser uma igreja assim. Eu quero estar numa igreja assim. Eu quero viver numa igreja assim. Irmãos, era a minha intenção, não temos tempo. Não temos. Era a minha intenção chamar aqui um dos rapazes novos para vir dar aqui o testemunho dele. Mas preparem-se. Porque podem vir cá dar o testemunho. Explicar como é que foi salvo. E outro, explicar algum acontecimento da vida cristã que possa ser estimulante para todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Foi bom, irmãos. Vamos só ficar de pé e vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus por aquilo que ouvimos. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças pela Tua palavra mais uma vez, Senhor. E ficamos tão pequeninos, Senhor. Sentimos-nos mesmo muito pequeninos, Senhor, quando nós ouvimos da Tua palavra, Senhor. Estes homens, Senhor, que sofriam das mesmas dores, padeciam dos mesmos males, e fizeram uma escolha. E essa escolha foi ter um compromisso sério contigo. E ter um compromisso contigo, Senhor, é algo, Senhor, que é algo muito supremo, Senhor, que nós não conseguimos entender na nossa mente tão pequenina, Senhor. É algo que nos leva a patamares, Senhor, que o homem nem consegue imaginar, Senhor. Que nos ajudes a perceber isso, Senhor. E obrigado mais uma vez, Senhor, por estes exemplos através da Tua palavra, Senhor, da Tua imensa graça, Senhor, que foi derramada na vida do apóstolo Paulo, Senhor, e de tantos outros, e que é continuamente derramada, Senhor, nas nossas vidas, Pai. E todos nós que aqui estamos, Senhor, um dia também éramos inimigos, Senhor, e estávamos longe e afastados de Ti, Senhor, e a Tua graça inundou os nossos corações, Senhor. Não por mérito nosso, mas por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, Senhor, e por reconhecermos isso, Pai. E nós Te agradecemos por isso, Pai, mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque ela é uma graça completa, Senhor. Não deixa nada ao acaso, não há nada para que possa ser feito ainda, Senhor. Tudo foi feito. E aquilo que nos espera é algo maravilhoso, Senhor, e nós Te agradecemos. Ansiamos pela Tua volta, Senhor. Mas ao mesmo tempo sabemos que existe uma responsabilidade muito grande da nossa parte, que é anunciar a Tua palavra, Senhor, e testemunhar, Senhor, da nossa vida aos outros, àqueles que ainda não Te têm como único Salvador, Pai. Te agradecemos mais uma vez por aquilo que ouvimos e que nos possas conduzir agora, Senhor, para cada um para os seus lares, Senhor, onde possamos nos dirigir, que sejas Tu a conduzir todas as coisas. E obrigado mais uma vez pelo Teu servo, pelos Teus servos, Senhor, que expuseram a Tua palavra esta noite. No nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.